Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para de uma de nossas videoaulas. Hoje o nosso tema é os apócrifos do Novo Testamento. Nesse tema a gente vai trabalhar e vai tratar um pouco sobre esses documentos que surgiram aí no meio do cristianismo. E é importante que você, aluno, não fique restrito somente às nossas videoaulas, você também pode fazer pesquisa em relação a esses documentos. Alguns deles foi até alvo, de notícias em alguns jornais de grande circulação e também foi alvo até também de pesquisadores, que teve uma visão crítica em relação a esses escritos com os evangelhos já conhecidos. A gente não vai tratar de todos os apócrifos, que existem, mas a gente vai tratar dos principais, que justamente foram aqueles dos quais foram utilizados aí para ser lançado na mídia, como documentos que possivelmente viessem a contradizer, confrontar aos evangelhos que a gente já conhece nos dias atuais, Mas o que é que nós compreendemos sobre os apócrifos, A gente já entende o que significa essa palavra e a gente percebeu em vídeos anteriores que os apócrifos eles também existiram no Antigo Testamento, naquele período ali da Antiga Aliança, foram construídos, escritos, conteúdos que foram considerados apócrifos, ou seja, não canônicos, documentos não canônicos, documentos considerados não sagrados, Então, dentro do Novo Testamento, no período que vai ser construído aí os documentos, do Novo Testamento, a gente vai perceber também que alguns apócrifos eles vão surgir no meio aí desses documentos apostólicos, Então, que documentos foram esses, Qual a importância deles, De que forma foram vistos na época e de que forma eles são vistos atualmente. Então, eles vão surgir em que período da história, por exemplo? Eles vão surgir mais ou menos no século II, se direcionando para o século III, E a gente vai perceber que não foi somente os apócrifos considerados gnósticos que surgiram, outros apócrifos vão surgir, mas que não eram gnósticos, A gente já vai, daqui a pouco a gente vai compreender essa ideia de gnosticismo, mas esses documentos gnósticos, eles estão ligados à pessoa de Cristo. Então, a ideia é falar sobre a pessoa de Jesus. A ideia é dizer alguma coisa sobre a pessoa de Cristo. Porém, a gente vai perceber, em alguns desses livros, que eles contam fala de um Jesus diferente, fala de uma pessoa, de um Messias um pouco diferente daquilo que a gente entende hoje através dos evangelhos apostólicos. Mas a gente vai compreender também que há algo de positivo nesses apócrifos gnósticos, O que é que tem de positivo neles? Não somente nos gnósticos, mas em outros apócrifos também. É que eles vão aí atestar, evidenciar, documentalmente falando, que Jesus ele existiu. O Jesus que, algum tempo atrás, alguns anos atrás, foi dito por alguns, pelos críticos, do Evangelho, pelos críticos da Palavra de Deus, que ele não existia ou nunca existiu, Mas esses documentos, mesmo trazendo uma outra interpretação da pessoa de Cristo, do seu comportamento e tal, eles vão atestar que realmente Jesus ele existiu, Então, esse é o lado positivo dos apócrifos. Então, a gente vai notar aqui, eu trouxe uma relação de alguns documentos apócrifos da linha gnóstica, que foram produzidos aí a partir do século II. Os apócrifos eles vão começar a existir a partir do primeiro século,
Mas, como eu falei anteriormente, nem todos os apócrifos eram dessa linha de pensamento do gnosticismo, né? Então, quem eram os gnósticos, né? Era uma seita religiosa, né? Que ela vai ter a sua origem aí em várias religiões e que, naquele momento ali do cristianismo, ela vai se misturar no cristianismo aí no primeiro século. Então, quando João, por exemplo, vai escrever sua primeira carta, onde ele vai falar ali de algumas situações que envolvem a pessoa de Cristo, né? Ele está se referindo justamente a esse grupo de religiosos que a gente conhece hoje como gnósticos, né? Que tinha uma outra visão da pessoa de Cristo, né? Então, os gnósticos, eles produziram alguns evangelhos. E nesses evangelhos, eles tratam de interpretar a pessoa de Jesus de um pouco diferente daquilo que os escritos apostólicos nos mostram, né? Então, vamos ver aqui os principais documentos gnósticos que levam o nome de evangelho, né? Nós temos aqui o proto-evangelho de Tiago, nós temos aqui o evangelho de Maria Madalena, que foi um dos evangelhos também muito trabalhado aí pela mídia, né? O evangelho de Pedro, o evangelho segundo os egípcios, talvez esse não seja tão conhecido, né? O evangelho de Filipe, onde esse evangelho também ele foi muito trabalhado pela mídia, pelo conteúdo contraditório dele em relação a Jesus e Maria Madalena, né? Temos o evangelho de Bartolomeu, o evangelho de Tomé e o evangelho segundo os hebreus. Então, esses 8, né, documentos que traz o nome de evangelho são justamente aqueles principais evangelhos, né, que foram aí, que teve uma repercussão na mídia. Poderia ter trago aqui mais um evangelho, que é o de Judas Iscariotes, né, que também foi muito trabalhado pela mídia. Mas esses a gente trouxe por uma questão de maior interesse, né? Então, há aproximadamente, entre aí os documentos gnósticos, 12 documentos intitulados de Evangelho. Ou seja, não existe somente esses 8, né? Existe praticamente 12 documentos que traz o nome lá, Evangelho de alguém, né? Como eu citei agora há pouco, né? Existe o Evangelho de Judas, né? O Judas é uma referência ao Iscariotes. E a gente já sabe que aquele evangelho não foi ele que escreveu, por quê? Porque ele se suicidou-se, né? Ele não escreveu nada, então foi alguém que escreveu. Então aquelas palavras não são dele. Então não é tão interessante a gente trazer. Mas esses aqui também foram muito trabalhados pela mídia, né? Para tentar mostrar para o mundo uma outra versão aí da pessoa de Cristo, né? Então, vamos ver aqui algumas implicações nesses evangelhos gnósticos, né? Escrita aí pela essa seita gnóstica, a partir do século de número 2. Então, vemos aqui o primeiro deles, né? Que é o proto-evangelho de Tiago. Trouxe até uma figura aí para representar esse documento, né? Que esse documento ele também era conhecido apenas como o livro de Tiago. Mas no século de número 16, ele mudou essa nomenclatura, né? Ele passou a ser chamado de proto-evangelho de Tiago, né? Então, quando esse documento, não somente esse, mas os outros também, trazem o nome, né, da pessoa de Tiago, não é porque ele foi o autor, não é porque foi ele que escreveu. A ideia do grupo gnóstico era repassar autoridade, credibilidade ao leitor quando se deparasse com esse documento. Porque naqueles dias, quais eram os documentos que era digno de respeito, de credibilidade pela comunidade cristã? Eram os autógrafos, eram aqueles documentos onde os apóstolos, né, eles haviam escrito e autografado, assinado. Então, eles tinham um respaldo muito grande. Então, a partir do momento que os gnósticos entram na história do cristianismo com seus documentos,
eles, sabendo disso, eles vão intitular os seus documentos como sendo aí de alguma pessoa que pertenceu ao grupo dos discípulos de Jesus. A intenção era dar credibilidade àquele documento. As pessoas lêem o documento pensando que seria realmente aí da pessoa de Tiago, da pessoa de Pedro, e etc, né? Então, esse apócrifo aí, ele foi escrito quando? Em que período da história, né? Mais ou menos no ano 150 aí depois de Cristo. É o que a gente chama de século de número 2, né? Uma das razões que acredita que ele foi produzido, né, que não foi a pessoa de Tiago, a gente já sabe muito bem disso, né? Por quê? Quando se lê o documento, o que é que o documento vai tratar? O documento vai tratar de algumas coisas que envolvem o judaísmo, ou a religião judaica. O que é que a gente percebe? A gente percebe que no documento, o escritor, que se diz ser a pessoa de Tiago, aí, ele vai falhar na sua visão de ver o judaísmo. Então, ele não poderia ser o Tiago, irmão de Jesus. Porque Tiago, irmão de Jesus, era judeu, estava dentro do judaísmo, não somente dentro de uma nação judaica, mas estava dentro do judaísmo, ele conhecia muito bem o judaísmo. De forma nenhuma ele iria escrever algo demonstrando que desconhecia o judaísmo. Então, quando você lê esse documento, você vai perceber que esse autor aí, que leva o nome de Tiago, né, que traz o nome de Tiago, não era o Tiago realmente meio-irmão de Jesus. Porque se fosse, ele falaria do judaísmo com propriedade, né, diferente do que está escrito nesse documento. Por isso que ele também foi descartado, né, pela igreja. Temos aí um documento também que ele ficou muito conhecido, né, que é o Evangelho de Maria Madalena. Maria Madalena escreveu alguma coisa? Bom, nós não sabemos. Quando nós lemos o Novo Testamento, a gente não vê nada relacionado a isso. Os pais da igreja também, do primeiro século, do segundo do século também, eles não vão relatar nada que envolve a pessoa de Maria escrevendo algum documento. Porém, chegou aí nas nossas mãos, né, ou nas mãos de alguns pesquisadores, esse documento intitulado como Evangelho de Maria Madalena. Se é o Evangelho, então ele vai tratar da pessoa de Cristo, né, do seu ministério, do seu nascimento e de outras coisas mais. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe a princípio, né, que esse fragmento aí, apesar de que ele seja escrito aí no século II, mas ele foi achado, né, na língua cópita no século V, ou seja, a partir do ano 400 e alguma coisa, né? E também tem um outro, né, que é um grego, um escrito em grego também, datado aí também do século de número 2. Então, já são cópias de outras cópias mais antigas, né? Esse apócrifo aí é um dos mais famosos, né, e também um dos mais polêmicos entre os evangelhos gnósticos, né? Nele não se encontra aí o julgamento e a condenação de Jesus, ou seja, ele fala da pessoa de Cristo, fala do seu ministério, mas ele exclui, né? Ele exclui a ideia do julgamento de Jesus, da condenação de Cristo, da morte de Cristo, né? Contrariando aí os evangelhos que nós já conhecemos escritos pelos apóstolos, né? Um outro evangelho, que também vai trazer o nome de uma figura do Novo Testamento muito conhecida, que é o apóstolo Pedro, né? Esse evangelho, aí, conhecido como Evangelho de Pedro, também é um evangelho gnóstico. Com certeza não foi ele que escreveu, por conta do conteúdo que há nele, né? Então, apesar desse documento aí trazer o nome do apóstolo Pedro, né, mas não foi ele que escreveu esse documento. A atribuição aí à pessoa de Pedro é apenas ficção ou fictício, né,
para dar uma credibilidade, uma autoridade espiritual, eclesiástica, ministerial ao documento, mas que não foi a pessoa de Pedro que escreveu, né? Nós estamos falando aí de um documento do século II, não há um documento mais antigo do que esse, e o apóstolo Pedro já havia morrido aí muito antes do século II, ele morreu no século I, né? E os documentos que chegou em nossas mãos é aquilo que nós conhecemos da primeira e a segunda carta de Pedro. Então, se vai surgir um documento no século II intitulado sendo de Pedro, e não há um mais antigo do que ele, onde esse do século II seja uma possível cópia, então nós entendemos que esse realmente é um evangelho gnóstico, né? Que foi excluído aí pela igreja, né? Um outro evangelho é um evangelho segundo os egípcios, né? Esse evangelho talvez seja um dos menos conhecidos entre os apócrifos pela comunidade cristã, mas ele é identificado, né, por três pessoas, três pais da igreja aí, como um evangelho gnóstico, né? Por quê, né? Com certeza, dentro deles, essas três pessoas, que foram o Clemente, o Hipólito e o Epifânio, encontraram neles aí conteúdo que leva aí para essa linha gnóstica, né? E nós sabemos que esses documentos produzidos no Egito também são documentos que deixam a gente assim um pouco de orelha em pé, né? Porque geralmente são misturados com misticismo e etc., né? Então, esse documento também é do século II, ou próximo do século II, ou a partir do século II, né? Ele não se tem uma data assim muito exata a respeito dele, porém, os pais da igreja conheciam esse documento. Não somente conheciam, como leram esse documento e descartaram logo ali no segundo século. Por quê, né? Porque o seu conteúdo é um conteúdo que vai contrariar documentos mais antigos, como os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, né? Então, ele vai perder a credibilidade aí. Um outro documento polêmico, né? Esse documento, ele ocasionou aí uma polêmica muito grande por conta do seu conteúdo, né? É o Evangelho de Filipe, né? Então, esse documento apócrifo, né? O original dele data aí já no início do século II, né? Do ano 120 até o ano 180 aí depois de Cristo, né? O original dele. Por quê? Porque há uma cópia dele que data do século III ou do século IV. E o conteúdo que há nesse documento apócrifo, ele contraria, né, aquilo que já existe nos evangelhos que nós conhecemos hoje, como os evangélicos canônicos, aqueles registros sagrados, né, que são os 4 evangelhos aí do Novo Testamento. Eles vão trazer um confronto, uma contrariação do que há da pessoa de Jesus nos evangelhos que nós já conhecemos. E o que traz mais polêmica nesse conteúdo, né, é justamente uma expressão que há como se fosse da própria pessoa de Jesus, né? Então, um trecho desse evangelho diz o seguinte: Jesus disse a eles, minha esposa. Então, essa expressão aí, segundo o evangelho de Filipe, né, que é um evangelho gnóstico, vai informar ao leitor que a pessoa de Jesus era uma pessoa comum, como qualquer ser humano, e nós concordamos com isso. Ele foi um ser humano comum, como qualquer outro, mas que ele era casado. Por que ele vai dizer isso? Porque ele vai afirmar que tinha uma esposa. Então, esse evangelho gnóstico de Filipe aponta para quê? Aponta para um Jesus diferente daquele que o evangelho que nós conhecemos, né, os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, nos informa. O evangelho nos informa que Jesus
nasceu, cresceu, pregou, anunciou o evangelho, foi preso, foi morto e ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto ao céu. Isso é a história de Jesus, resumidamente falando. Em nenhum momento os apóstolos, seus discípulos que conviveram com ele, vai informar que Jesus ele se relacionou com a mulher, né? Que ele chegou até ao casamento. Né? Não há essa informação nos evangelhos mais antigos, que é o que nós temos hoje, né? Do Novo Testamento. Então, é justamente por isso que esse evangelho de Filipe vai ser tão polêmico, né? Criando aí uma vertente, né? Criando uma vertente de um Jesus diferente, né? Mas é importante que a gente tenha a compreensão que não é porque existem outros documentos, né, que ele seja fato, que ele seja real, que ele seja uma verdade. É importante os irmãos também compreenderem isso. Então, existem os evangelhos que nós consideramos sagrados, né, com maior credibilidade, e existe aqueles que não, que são o que a gente chama de apócrifos, gnósticos, tem uma outra visão, né, da pessoa de Cristo. Temos aqui o Evangelho de Bartolomeu. Esse documento aí ele foi escrito, né, entre o século II e o século III depois de Cristo, né? A pessoa de Jerônimo, né, aquele que fez a tradução chamada Vulgata, né, a Vulgata Latina, né? E outras pessoas vão fazer menção desse evangelho aí, porém, a gente vai entender duas coisas. Se eles fazem menção, é porque realmente esse evangelho existia em seu tempo, né? Mas eles não vão falar muito bem desse evangelho como sendo um evangelho como aqueles que nós conhecemos, né, do Novo Testamento. Por quê? O seu conteúdo é comprometedor. O seu conteúdo ele é complicado. Ele traz umas histórias muito fictícias, muito voltadas ao misticismo, né, podemos dizer assim. E eu trouxe até aqui um argumento, né, um argumento que há nesse livro chamado de Evangelho de Bartolomeu, né? O que é que tem nele? Existe muitas coisas, é claro, mas o que eu achei mais complicado nele, né, é porque ele trata aí ele registra um diálogo, uma conversa, né, entre ele, Bartolomeu, Jesus e a pessoa do diabo, né? E Bartolomeu ele vai questionar o diabo, perguntando como ele se desviou de Deus, né? E qual é a forma, a maneira que ele faz para enganar os homens ou os seres humanos. Então a gente percebe que é algo assim muito fantasioso, né? É algo muito fictício. E não existe somente esse diálogo aí registrado lá. Porque eu não trouxe no slide, mas segundo o livro de Bartolomeu, né? Jesus ele vai com Bartolomeu ao inferno, e os anjos trazem o diabo acorrentado, justamente para Bartolomeu questionar, fazer as suas perguntas, né? Então, existem outros absurdos, existem outras histórias bem complicadas nesse apócrifo aí. Por exemplo, né, que é o resgate de pessoas, né, que estavam no inferno, onde Jesus tirou elas de lá, na ressurreição de Jesus, né? A ressurreição de Cristo, segundo esse evangelho, ele vai ao inferno e quando ele ressuscita, né, ele leva essas pessoas com ele. Porém, ele não vai levar 3 pessoas. Quem são? Judas, é uma referente ao Iscariotes, né? Caim e Herodes. Então, a gente nota aí que o conteúdo desse evangelho é comprometedor. Ele não traz, na realidade, uma coerência, né, com o evangelho que nós já conhecemos, né?
E não tem lógica Jesus morrer, ir ao inferno, ressuscitar, levar todo mundo, mas não leva esses três, né? É complicado, né? A gente considera isso uma heresia. Não é à toa que Jerônimo e outras pessoas desconsideraram esse documento, né, como não sendo um documento que deveria receber a devida credibilidade, tá certo? Nós temos um outro evangelho aí também chamado Evangelho de Tomé. Então, o que é o Evangelho de Tomé, né? Ele foi encontrado, né, em 1945, ou seja, no século XX, lá numa localidade chamada Nag Hammadi, que fica no Egito, onde há várias cavernas lá, aproximadamente 150 cavernas naquela região, e esse apócrifo ele estava lá em uma dessas cavernas, né? Um rapaz, um moço, ele encontrou esse documento, né? Não somente esse, mas vários outros, e lá tinha esse Evangelho de Tomé. Porém, existe um outro documento chamado de Evangelho do Pseudo Tomé. Apesar do nome ser parecido, mas são dois documentos diferentes, eles não podem ser confundidos, eles não são o mesmo documento, né? Então, o que é que há nele? O que há nele, na realidade, é uma origem gnóstica. Por quê? Porque o conteúdo gnóstico é conhecido, né? Sempre que alguém, todo aquele que conhece o gnosticismo, se depara com um documento daquela época, daquele período do século II ou III, que envolvia ali a pessoa de Cristo, o cristianismo de um modo geral, ele vai compreender através da linguagem, né, que aquilo já era um evangelho gnóstico, né? Então, esse evangelho ele não foi considerado um evangelho inspirado, um evangelho canônico. Por quê? Porque existe esse confronto dentro dele mesmo, contradição dentro dele mesmo. Por isso que ele não é digno de confiança. Então, eu trouxe aqui um exemplo para que você entenda, compreenda a gravidade desse documento. Há um trecho, né, do documento que diz assim, ó: bendito o leão que for comido pelo homem, pois que o leão tornará homem. Que sentido tem isso? E maldito o homem que for comido pelo leão, pois que o leão se tornará homem. Então a gente nota que nada tem a ver, o próprio autor está se confundindo, está entrando em conflito com as suas próprias palavras, né? Com certeza, nunca foi um evangelho inspirado pelo Espírito Santo, né? Mas foi criado aí pelo gnosticismo, querendo dar trazer uma outra forma de pensar da pessoa de Jesus e de outros assuntos que envolvem a pessoa de Jesus. Então, foi rejeitado também pela igreja. Mas que é importante o cristão conhecer, entender e saber por que foi rejeitado pela igreja. Um outro importante documento, né, é o Evangelho segundo os Hebreus. Esse documento não pode ser confundido com o livro dos Hebreus que nós temos hoje no Novo Testamento, né? É um dos documentos aí apócrifos mais antigos. Não é o mais antigo, porém é um dos mais antigos, né? Não há um original dele mais, o autógrafo dele, né, já se extraviou, já se perdeu, mas também foi possível encontrar, aos pesquisadores, né, se depararam com outros documentos que é o mesmo documento chamado de Evangelho segundo os Hebreus, porém com outros títulos ou outras nomenclaturas, né? Quais são eles? É o Evangelho de Mateus e o Evangelho segundo os Apóstolos. Esse Evangelho de Mateus, o seu conteúdo é o mesmo desse Evangelho segundo os Hebreus. Ele não pode ser confundido com esse Evangelho de Mateus que nós temos, né, no Novo Testamento hoje. Ele também foi chamado de o Evangelho segundo os Apóstolos, né? Então, muda somente os títulos, mas o conteúdo em si é o mesmo, né? Então, de acordo aí com os pesquisadores, né, e os estudiosos,
esse documento apócrifo aí, ele era usado por duas religiões ou seitas religiosas, né? Que eram os nazarenos e os ebionitas, né? Então, quem eram essas pessoas? Quem eram os nazarenos? Quem eram os ebionitas, né? Por que eles utilizavam esse evangelho chamado de segundo Hebreus, ou evangelho de Mateus, ou evangelho segundo os apóstolos, né? Bom, os nazarenos, possivelmente, né, eles eram descendentes de judeus, só que convertidos ao cristianismo, né? Mas que eram praticamente legalistas, né, ainda eram voltados aos ritos da lei, etc. Eles saíram da sua região ali de Israel, né, e foram ali para o lado do Rio Jordão, né, que ficava do lado oriental do Rio Jordão, antes do ano 70. Eles migraram para essa região. Ainda não havia tido aquela destruição, né? O ano 70 foi marcado pela destruição de Jerusalém e também, consequentemente, do Templo de Salomão, pelo imperador general, né? O general Tito, né? Era um general romano. Então, antes desse episódio aí, então os nazarenos, eles se isolaram ali próximo do Rio Jordão, né? E eles tinham um documento do qual eles se orientavam, né? Se regravam, né? Que era justamente esse documento aí chamado de Evangelho segundo os Hebreus, ou Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo os Apóstolos. É um documento só, não são 3 documentos. E um outro grupo, que eram os ebionitas, né? Os ebionitas, eles eram seguidores de João Batista, né? Esses ebionitas eram um grupo que seguia o João, o Batista, e que acreditava que João era o Messias. Logo, eles negavam que Jesus era o Messias. Esse grupo dos ebionitas, eles existem até os dias atuais, e eles moram ali, residem ali na região do Iraque, né? E eles utilizavam esse documento aí, Evangelho segundo os Hebreus, só que o documento que eles utilizavam não trazia esse nome. O documento que eles utilizavam, né, trazia um outro nome, Evangelho de Mateus, que era escrito em hebraico, provavelmente. Então, esses 2 grupos, eles se mantinham isoladamente, né? E possivelmente eles só utilizavam esse documento. Porém, esse documento ele não caiu aí na credibilidade, né, dos cristãos. Por quê? Porque ele contradiz, né? Ele contradiz a própria pessoa de Cristo e o que a sua vida, né, o seu ministério. Ele fala algo diferente. Ele não se direciona em concordância, né, com o evangelho que nós conhecemos hoje. Por isso, esse evangelho aí, ele foi descartado, né? Então, eu espero que você tenha compreendido a nossa aula de hoje sobre os livros apócrifos, né? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.